Primeiro eu vou acalmar o coração de vocês, porque medo do novo todos nós temos. A única diferença que muda de uma pessoa que tem o medo e ainda assim faz, e a outra pessoa que tem um medo tão forte, tão enraizado que paralisa, é as crenças limitantes que estão ali dentro da mente. Por que eu tô falando com você, ainda pegando a primeira chave que eu entreguei para você, que foi: escolha as sementes certas para plantar na sua mente. Ok, então vamos lá. Vamos escolher as sementes certas. Mas para que tenha espaço na sua mente para você plantar essas sementes certas, você tem que primeiro preparar a terra, preparar o terreno. E o que seria isso? Se desvencilhar de crenças limitantes que estão te impedindo. Crenças limitantes essas que dá esse medo e paralisa. Como que você vai começar a fazer isso? Você tem que começar a se autoconhecer, entrar exatamente num processo de autoconhecimento para que você perceba dentro de você que crenças são essas que te impedem. Por que o medo vem e te trava de verdade? E por que de repente você não consegue, como alguém já escreveu aqui, a Cíntia escreveu: tenho até o medo, deixa eu ver se foi isso mesmo, mas vou com medo mesmo. Olha que interessante. E esse é o caminho. Tá com medo? Tá. Vai com medo mesmo. Por que isso? Depois que você der o primeiro passo e partir para ação, o medo de repente some. Aquele medo que te paralisava, ele vai sumindo. E você começa a dominar as suas decisões. Eu falo sempre isso aqui com vocês, gente. Vocês têm que começar a ter o controle da própria vida, começar a ter as próprias decisões e não ficar na dependência de terceiros. O que é isso? A maioria das pessoas, elas passam muito tempo da vida com uma preocupação do que os outros vão pensar, do que os outros vão dizer. Percebe? Uma preocupação. E daí, o que os outros vão pensar, o que os outros vão dizer. Eu já falei, isso foi uma chave que eu liberei essa semana aqui para vocês. O que as outras pessoas pensam ao seu respeito é problema delas. Sabe por que é problema delas? São elas que estão pensando. Percebe que você tem que controlar o que você pensa. E as outras pessoas precisam controlar o que elas pensam. Quando você começa a absorver e ter esse entendimento, você não vai mais se preocupar com o que as outras pessoas estão pensando. E você, nesse contexto, nesse segmento, que você começa a escolher as sementes certas para plantar na sua mente, essa questão de não se preocupar com o que as outras pessoas estão pensando é um exemplo de uma boa semente que você necessita plantar na sua mente. Mas você necessita plantar isso com raízes fortes. Não adianta você plantar da boca para fora. E no primeiro momento que alguém falar alguma gracinha para você, você perder a sua força. Sim. Por que eu estou dizendo perder a sua força? Na verdade, gente, todos nós, independente de quem seja, todos nós temos uma força intrínseca dentro da gente que, se bem aproveitada, se bem trabalhada, você consegue tudo o que você quiser. E por que isso não acontece de uma maneira muito simples? Porque nós não fomos preparados para isso. Nós não aprendemos isso na escola, nós não aprendemos, a maioria das pessoas não aprende dentro da família, no grupo com os amigos, não aprende. Tem gente que vai para a universidade e não aprende na universidade.
Por quê? Porque lá não se ensina isso, é um sistema que paralisa as pessoas. E todo mundo entra nessa corrida dos ratos e fica ali, ó, todo mundo vivendo, eu diria que, entre aspas, alienados. Que alienação é essa? Sim, e eu não me tiro disso, tá, gente? Porque por muitos anos da minha vida, eu também estive no estágio de alienação. Por que eu digo que eu estive no estágio de alienação? Porque eu ia conforme o mundo, seguindo a manada, fazendo tudo que as outras pessoas estavam fazendo, sem parar e questionar. Porque no momento que você para e questiona, epa, essas pessoas estão fazendo isso e não tem resultados? Por quê? Será que não tem alguma coisa errada? E é você parar e começar a questionar essas coisas. Infelizmente, na escola, nós não aprendemos a pensar verdadeiramente. A gente aprende a decorar, né? Na minha época, decorar era perfeito. Quantas coisas eu decorei e esqueci? Porque não é o processo certo de aprendizagem. Graças a Deus que hoje esse sistema vem mudando um pouco e algumas escolas já trabalham na questão de forçar o aluno um pouco a pensar. Mas, ao mesmo tempo, algumas escolas trabalham nesse contexto, mas ainda não traz esse outro lado de fazer o aluno e as pessoas crescerem construindo pensamentos que vão, de fato, dar uma força para que consiga superar os obstáculos do futuro. E por falar em obstáculos, gente, não se assuste com o obstáculo. Sabe por quê? Obstáculo é bom. São exatamente nos obstáculos que, se você tiver um olhar holístico para ele, que seria isso? É olhar ele por um todo. Sabe aquela coisa quando você está ali diante de um obstáculo, diante do problema? O que acontece com a maioria das pessoas? Parece que elas entram no problema e ficam ali, sem encontrar uma solução. E o que seria ter um olhar holístico para esse resultado? É sair do problema e olhar por cima, sabe? Aquela visão de 360 que você precisa ter com o problema, é essa visão que você tem que ter em cada obstáculo que aparece na sua frente. E no momento, foi uma chave, tá, gente? Não estava nem no contexto, mas o download desceu, foi uma chave, anota isso aí, hein? E no momento que você sai do problema e tem essa visão holística do problema, você começa a perceber que, epa, esse problema não é tão grande assim, eu sou capaz de resolver. E quando você para e manda essa mensagem para o seu cérebro, eu acho que dá para a gente resolver esse problema, as coisas começam a acontecer e o seu cérebro começa a entrar nesse mecanismo de ok, dá para resolver, então vamos resolver, e as coisas começam a acontecer. E quando você começa a perceber que você tem essa força para poder superar obstáculos, para poder olhar para o problema de cima, para poder contornar as situações, você, neste momento, você está começando a plantar as sementes certas na sua mente e dando força, dando voz para o seu eu. Por que eu estou dizendo dando força, dando voz para o seu eu? Porque, primeiro, você tem que entender quem é você, o que você veio fazer nesse planeta, qual o seu propósito. Isso é difícil, tá, gente, de descobrir. E hoje em dia as pessoas falam tanto propósito, mas no momento que você olha para dentro de você mesmo e faz uma ativação de identidade, você descobre quem você é, o que você veio fazer, as coisas começam a se encaixar e você vai encontrando o seu propósito. O seu propósito, ele tem muita ligação com o que você faria de feliz, ainda que fosse de graça. Ainda que você ganhe dinheiro com o seu propósito, porque tá tudo certo. A gente precisa ganhar dinheiro com o propósito também, porque
não dá para viver sem nada, né? A gente precisa de dinheiro para pagar a luz, para tomar banho, se alimentar, enfim, para fazer tudo. Então não dá para dizer que não tem necessidade. Mas quando você está no seu propósito, você encontra uma força tão forte que te leva a partir de você mesmo, sem ter que ter a dependência de forças de terceiros, de comparação com o outro. E por falar em comparação com o outro, já que eu utilizei esse termo, eu vou trazer uma outra chave aqui para vocês. Que chave é essa? Você não precisa ser melhor do que ninguém. Você precisa ser melhor que você mesma todos os dias. Sim, você é única, tem um DNA exclusivo. Não se compare a ninguém, você vai encontrar a sua essência. E nessa busca de encontrar a própria essência, no momento que você descobre, você percebe que coisas mágicas começam a acontecer na sua vida. E não abra mão disso, gente. Não abra mão de descobrir quem vocês são, o que vocês vieram fazer. E lute por isso em todo esse contexto.